Essa segunda parte de Sekai Mao Toushoukan Shoujo. Espero que gostem, inscreva-se para a parte 3. Na mente dele, ele recusou sem nem pensar, mas no fundo ele sabe que tem que proteger a elfa. Além disso, o príncipe colocou uma boa recompensa pela elfa, no nível para um plebeu nunca mais ter que trabalhar, mas que deixa Diablo full putaço, já declarando guerra, pois não deixará ninguém encostar um dedo nela. Mas antes de tudo, vão encontrar o Lorde de Faltrar, o herói daquela cidade. Foi há 30 anos, quando ele lutou contra o Lorde Demônio, e inúmeros demônios, e por isso não fazem ideia do nível dele. E para ele tomar cuidado com o que fala, quando eles chegam até esse Lorde, Diablo fica até com medo, então Sylvie pede por ele mais informações sobre a missão, e quando o cara se apresenta, Diablo se caga todo e consegue se apresentar de um jeito normal. Mas o Lorde sabe que ele se apresenta como um Lorde Demônio de outro mundo, e ele fica acabando mostrando esse lado dele, deixando todos assustados, até ele. Mas o cara fica de boa e apresenta a eles a floresta onde os elfos se escondem, e quando ele pergunta o motivo da elfa ter deixado uma vida de luxo, ela diz que queria descobrir o seu valor sozinha, então por isso eles vão dar um jeito de acabar com aquela guerra, e diz que ele possui uma ajuda, Alicia, uma cavaleira imperial, que dá dinheiro a Sylvie por causa dos acidentes daquele demônio, e diz que está junto com a elfa nessa, fazendo Diablo achar que ela é louca, e acha que se não tomar cuidado, ela vai descobrir sua atuação como Lorde Demônio, e para isso não acontecer, mostra esse ladinho dele, mas ela só fica mais animada. Diablo decidiu ir para uma loja de armas, mas apenas para não matar seus inimigos na frente de um cavaleiro imperial, e acaba que ele compra uma foice, e quando ia comprar poções, eles acabam sendo esmocados, e quando o Diablo acaba com aquilo, vê a elfa sendo sequestrada, e são cercados por muitos caçadores de recompensa, mas vão lidando com um a um. E agora Diablo vai até a elfa, full putaço, mas o guerreiro acabou com eles, e ele apenas sente o cheiro de mulheres em perigo, e que gostaria de retribuir por ter o salvado naquele dia, e vai ensinar aqueles caçadores a importância de uma mulher, mas que eles não serão os únicos que vão atrás deles. Então Diablo diz para ela não sair de perto dele, a elfa aproveita para ficar grudada nele, e claro que a gata não ia deixar apenas a elfa fazer isso, e antes deles irem à Vila dos Elfos, Alice acaba ficando com fome. Celis aparentemente descobriu como retirar o colar delas, pois uma caravana de escravos se instalou na cidade, e que os dois tipos de colares da escravidão estão no mesmo nível de magia, então podem descobrir como tirar com alguém especializado. Mas Alicia acha que resolver o outro problema é prioridade, mas Diablo quer resolver o problema dos colares o mais rápido possível. Mas ao chegarem ao mercado de escravos, Diablo nem sabe como agir, pois no mundo real não tinha isso, mas quando entra lá dentro, vê todas as escravas sendo bem cuidadas, e encontra o próprio Medius, que sente até o nível de poder dele, pelo fluxo mágico dele. E quando eles mostram a carta para retirarem o colar da escravidão, ela diz que é a primeira vez que lida com a magia refletida, mas irá tentar. Mas antes disso, percebe um fluxo maligno dentro da gata. Mas Diablo decide cortar o assunto, e como ela não quer mostrar muito isso, a Sylvie e a gata vão ficar lá fora, com a gata muito deprê, porque foi quase descoberta, mas para deixá-la mais animada, faz uma brincadeira infantil com ela, e sem querer usa um tipo de magia nela, mas a gata nem percebe, e para remover aquele colar, a elfa teve que vestir uma roupa diferenciada, e agora Diablo vai ter que enxergar o fluxo de poder dela, mas para isso terá que ficar tocando nela, mas ao imaginar seu cajado, consegue ver o fluxo, mas teve que tocar onde tem mais fluxo, mas dessa vez nem sequer se recuou, mas não consegue ver o final do fluxo dela, mas quando desce mais a mão, quando estava quase achando o núcleo dela, Diablo desistiu, pois o fluxo de poder dentro dos colares são incontáveis fios embolados, e teria que desembolar um a um, e quando ia se preparar para dormir, começa a ouvir um som de uma flauta, sendo um som feito pelo irmão da elfa, o primeiro príncipe dos elfos, Carol, mas o Diablo apenas vai até ele putaço, mas ele diz que tem um mal entendido, e que ele não tem intenção de entrar em guerra, e que o pai dele só está preocupado com a elfa, e pede perdão por ter ignorado o sentimento dela, mas não conseguem acreditar nele, pois foi uma mudança muito repentina, mas ele diz que vai embora, e vai voltar no dia seguinte, e mesmo se a elfa não quiser voltar, não terá a guerra, mas quando ele pergunta o que Diablo fará se ela quiser voltar, ele diz que não terá o que fazer, fazendo o elfo sair com um sorriso no rosto. No meio da noite, a elfa e a gata começaram a conversar, mas a elfa diz que não voltará, pois já tomou sua decisão, e que não sabe se ele está mentindo ou não, e que mesmo se não continuar sendo uma aventureira, gostaria de abrir um café, e a gata seria a garçonete, e o Diablo ficaria limpando os copos, sendo eles os primeiros amigos dela. Então a gata diz que não pode participar do sonho dela, pois ela possui um grande problema, mas após isso ser resolvido, irá se juntar a ela em seu café. Então a elfa taca ela na cama e começa a brincar com ela, não deixando o bicho nem dormir. Enquanto isso, o elfo tá lá tocando sua flauta, dizendo que ela pertencerá a ele, terá um filho com ela. Tinha uma época que o Prota tinha amigos, ou era o que ele achava, porque pelas costas fica falando mal dele, e acorda desse sonho com as duas grudadas nele. A gata vai sair para informar sobre o que aconteceu com o príncipe, e para eles tomarem cuidado.
enganado, e a elfa apenas vai recusar ele, e assim acabar com tudo. Então, para ficarem preparados, Diablo vai fazer umas poções, mas apenas fica olhando para o Sugoi Dekai dela, e sem perceber fez a porção, e nem ele entende como fez aquilo, e percebe que se focar em outra coisa, seu corpo faz isso automaticamente, graças à sua habilidade de alquimista, e diz para a elfa prestar muita atenção para ele focar em outra coisa, e já fez várias sem perceber, e ele acaba soltando um sorrisinho, com a elfa dizendo que adorou essa cara dele, e ele percebe que não sorriu para ninguém nesse mundo, e que em algum momento pode conseguir conversar normalmente com alguém, mas ele acaba sendo todo meloso, e quando a elfa vai dizer algo, começam a escutar aquela flauta novamente, então a elfa diz que vai voltar para casa com o príncipe, deixando o Diablo sem entender nada, e ela apenas vai embora com o elfo, com ele dizendo que prometeram respeitar a decisão dela, e nesse momento a gata aparece, com o Diablo dizendo que a elfa voltou para casa, e quando a gata pergunta o que ele vai fazer, ele vai apenas dormir, sem entender o que tá acontecendo, ficando todo deprimido. Então a gata pergunta quando ele vai lá salvar, dizendo que a elfa é incapaz de enganar alguém, e que ela contou seu sonho que tem pro futuro, e que os dois estavam inclusos, e que ela deve estar sob o efeito de magia que controla a mente, mas Diablo sabe disso, e que isso começou quando a flauta foi tocada, mas isso não tinha no jogo e não consegue provar. Isso é igual da vez que os amigos deles o traíram, mas a gata diz que mesmo que não fosse hipnose, ela estaria sendo enganada e que está indo atrás dela, mas ele não quer ser jogado de lado de novo, mas lembra de tudo que a elfa disse para ele e decide ir junto com a gata e fica animadão de novo. E Alicia decide ir junto também, mas isso significa perder a posição de cavaleiro imperial, mas mesmo assim ela não se importa. A elfa estava sendo mantida preso pelo elfo, dizendo que tocou um tom para hipnotizá-la, e agora é impossível ela desafiá-lo, e foi incrível ver o olhar de Diablo sendo traído, e agora ele usa magia para responder às ordens que o Diablo deu a ela, sendo a única ordem apertar a mão da gata sorrindo, deixando o elfo até impressionado. E quando ele diz que vai brincar com o corpo dela, aparece uma explosão, então o elfo solta um slime, uma espécie que come apenas tecido, e para ele se preparar para ter seu filho. E quando ele vai deixá-la submissa, Diablo aparece junto com as mulheres, com ele dizendo que devia ter impedido a elfa dele acompanhá-lo, e apenas solta a elfa. E quando o elfo pergunta sobre seus soldados, apenas vê tudo em chamas, com os guardas caídos, com o Diablo pé da vida por ele ter manipulado a elfa, mas ele decide apenas perguntar como a elfa se sente de novo, mas o elfo utiliza magia para fazê-la falar que tem que voltar para casa. Então ele dá a segunda ordem para ela, dizendo para expressar sua verdadeira vontade, assim acabando com aquela magia, com ela dizendo que quer ser livre e ficar com eles, deixando o elfo full putaço e invoca um monstro lascado de forte, o triunfo dos elfos, que não tinha nem no jogo. Então elas ficam recuadas, enquanto o Diablo irá lutar contra aquilo sozinha, que o deixa empolgadão, e começa a spamar pedra naquele monstro, mas quando uma cabeça é destruída, ela se regenera, deixando o Diablo preocupado, porque as invocações não devia ter mais de uma habilidade, e ele começa a achar que é apenas um mundo similar ao jogo, e por sorte a elfa diz que ele tem um núcleo em algum lugar, mas esse núcleo fica se movendo dentro do corpo, então o Diablo apenas tá com uma magia de raio no bicho, destruindo ele todo por dentro, assim conseguindo destruir o núcleo, deixando aquele elfo cagado de medo, e quando o Diablo vai dar ataque final, a elfa impede, dizendo que o odeia ele, mas ele ainda é da sua família, mas logo em seguida ele é morto pelo Lorde da cidade, dizendo que isso é uma guerra contra os elfos, e disse para eliminarem todos eles, e para capturar a princesa, e coloca Diablo em um tipo de barreira que ele não conhece, sendo uma magia para capturar monstros gigantes. Então Alicia tenta ir contra ele, mas sem nem perceber ele quebrou sua espada, sendo ele acima do level 100, então Diablo tenta achar o fluxo de mana daquela barreira, conseguindo destruí-la. Então agora o Lorde terá que lutar sério, com o Diablo dizendo que vai fazer senti-lo o desespero, mas o Lorde é muito rápido, não dando espaço para o Diablo soltar suas magias, mas ele conseguiu ler os movimentos dele e colocou armadilhas em todo o chão, e vai aproveitando a cada abertura dele, mas acaba sendo enganado, mas o Diablo é o Diablo, e consegue acertar um ataque em cheio nele, sendo o oponente mais forte que ele enfrentou até agora, mas quando ele pede golpe de misericórdia, Diablo percebe que se ele não fazer isso, vai atrás dele de novo, e acha melhor intimidá-lo, dizendo que ele é muito fraco, que ele não tem uma ameaça mesmo vivo, mas ele o ameaça de fazer um relatório para a capital, o deixando sem palavra, mas Alicia diz que não vai deixar, então Diablo diz que vai enfrentá-lo a qualquer momento, mas se ele atacar suas posses irá destruir tudo, fazendo ele retirar suas unidades. Então a gata pede poções de cura dele para curar os elfos, mas antes pede para ele cuidar da elfa, com ela muito triste com a morte do elfo. E após 3 dias dessa guerra, a vida continuou normal para as pessoas da cidade, que nem fazem ideia disso, que Alicia foi até a capital relatar os eventos ao imperador, e ele mais desmotivado que nunca, porque de novo ficou sem mana, e agora aparece Sylvie, levando uma bebida alcoólica que recupera a mana, mas ele não é acostumado a beber, mas acha que não vai ficar bêbado por causa do corpo do Diablo, mas fica bêbado em um copo, e confunde Sylvie com um travesseiro, e fica se esfregando nela, e acaba tocando em lugares impróprios, e acaba dormindo abraçado com ela. Muito obrigado por assistir até aqui, deixe bastante like para a próxima parte, valeu e até a próxima.